Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, mais uma vez entrando na sua casa. Que alegria ter a sua audiência, a sua companhia. O programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós queríamos agradecer profundamente a audiência. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em nosso encontro, que Jesus nos fortaleça e a todos que estão nos assistindo. Que Jesus abençoe o lar, ampare e proteja as famílias. Gostaríamos de deixar o WhatsApp do programa. Interaja conosco. Mande sua dúvida, sua sugestão ou mande o seu nome e a sua cidade para colocarmos na nossa lista de transmissão. O nosso número é 19 997 782794. E quem reside fora do Brasil, mais 55 antes do número. Como havíamos dito no final do programa passado, nós, pelo assunto maravilhoso que estamos vendo de O Livro dos Espíritos, pegaríamos o programa de hoje para darmos continuidade no que iniciamos semana passada. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Continuando, a última questão que o nosso querido Sérgio comentou foi a 243, se o espírito vê o futuro. Agora nós vamos dar continuidade na 43A. Os espíritos, chegados à perfeição absoluta, têm completo conhecimento do futuro? Resposta: completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Logicamente, Deus é a sabedoria divina. Deus é o Criador do universo. Igualar alguma coisa a Deus seria uma blasfêmia. Mesmo porque, durante muitos séculos, as religiões tradicionalistas tiveram dificuldade de explicar o demônio. Porque num determinado momento do homem na Terra, o demônio tinha uma presença tão forte, mas tão forte, que parecia ser maior que Deus. E de repente as igrejas tradicionalistas entravam naquela condição. Mas quem criou o demônio? Quem criou o diabo? Deus não poderia, porque Deus é infinitamente bom e justo. Mas se não foi Deus que criou, então é uma criação à parte. E se tem uma criação que não pertence de Deus, nós corremos sérios riscos, porque amanhã ele pode ser igual a Deus ou superior a Deus. Então essa sempre foi uma incógnita dentro das religiões. O Espiritismo vem em cima de uma frase de Jesus, quando diz que o homem nasceu simples e ignorante, vem mostrar para todos nós que ora nos fazemos na condição de um espírito bom, ora nós fazemos na condição de um espírito ruim. A figura do demônio e do diabo é a figura do homem, que não compreendendo Deus, parte para um caminho de vivenciar o mal. Então hoje o Espiritismo põe luz sobre esse assunto que até então as filosofias, as teologias não conseguiam explicar esse fator. Questão 244. Os espíritos veem a Deus? Resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. É uma questão muito curiosa. Os espíritos veem Deus? Resposta: não. Primeiro que na nossa linguagem humana ainda não sabemos descrever o que é Deus. Segundo Allan Kardec, obteve da espiritualidade amiga, na primeira questão deste livro, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então, Deus não é uma pessoa física igual nós conhecemos, ao ponto de até bem pouco tempo atrás nós confundirmos Deus com Jesus. Deus não é a figura de um homem, não é a figura de uma mulher,
Deus é um princípio que ainda está fora do nosso alcance de compreendê-lo, que não seja filosoficamente dizendo que Deus está dentro de nós, fora de nós, Deus está na natureza, Deus está junto dos animais, Deus está em todas as partes. Agora, o que realmente é Deus, ainda não temos maturidade moral, não é maturidade intelectual. Para se compreender Deus, eu não preciso de inteligência, eu preciso de um coração puro. É por isso que quando nós interpretamos uma coisa ao pé da letra, nós temos uma grande chance de equivocar-se, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas Jesus não falou que era o mesmo, somos um em pensamento. Ou seja, tudo aquilo que ele faz na terra está de acordo com a origem do Pai Celestial. Então é importante nós percebermos que é a leitura ao pé da letra que fez com que as igrejas tradicionalistas, ao longo do tempo, se confundissem. Eu vi há pouco tempo atrás uma reportagem que até o Ministério Público estava fazendo um levantamento, por exemplo, um pastor muito famoso aqui no Brasil, ele disse a seguinte frase, eu conversei com Deus e ele mandou eu abençoar esse feijão e ele estava vendendo um pacotinho de feijão a R$1.000, porque Deus havia abençoado. Eu fico imaginando o tanto que as pessoas brincam com Deus. Eu acho que nós precisaríamos ter um pouco mais de respeito com Deus. A interpretação, ela pode ser as mais diferentes, mas você brincar com uma coisa tão séria, esse mesmo pastor, quando o governo começou a liberar R$600 para aquelas pessoas que estavam em dificuldade, que não poderiam ir ao trabalho, ele dizia que as pessoas tinham que dar R$300 para a igreja para que Deus os salvasse, porque foi Deus que deu a mensagem direto para ele. Então nós vemos ainda uma coisa impressionante, em pleno século XXI, exatamente o que fazemos com a figura tão importante de Deus, o nosso Criador. Talvez por isso que Jesus nos disse na bem-aventurança que bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então talvez a senha para compreendermos Deus, não vê-lo, nem conversar com Deus. Mesmo nós, os religiosos, não podemos ter essa audácia. Primeiro que não compreendemos Deus, não sabemos ainda quem é Deus. Então, não tem como eu conversar com uma pessoa que eu não conheço. Deus está dentro de mim. Deus me criou. Agora, Deus não está acessível à minha compreensão. E na questão seguinte, 244a, continua Kardec perguntando, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Resposta, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendemos que, sendo mais sutil que a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Vamos imaginar o nosso planeta como sendo uma grande empresa. E essa grande empresa tem um presidente. E essa grande empresa tem milhares e milhares de funcionários. O presidente conhece todos os funcionários? É lógico que não. Todos os funcionários conversam com o presidente? É lógico que não. É por isso que uma estrutura de uma grande empresa, ela tem um organograma capaz de atender as pessoas para que as informações de baixo cheguem até o presidente. Então nós temos os diretores têm os gerentes
tem seus encarregados, e os encarregados têm os seus funcionários, que são a base. Um vai reportando ao outro até que os assuntos mais importantes cheguem ao presidente. Então, quem é o presidente do nosso planeta? Jesus de Nazaré. Convidado por Jesus, desde o princípio da formação do nosso planeta, ele acompanha-nos tudo o que aqui acontece. E ele tem os seus governadores. Por exemplo, o Brasil tem um governador espiritual. Quem é? Ismael, que foi convidado por Jesus para dirigir o Brasil. Então Ismael tem a função de acompanhar o Brasil. Junto de Ismael existem milhares e milhares de espíritos bons que trabalham sobre a sua tutela. E automaticamente esse organograma também vai sendo estabelecido entre nós e vai ser tendo os espíritos até que chegue à crosta. Então nós percebemos que dentro desse processo organizacional, assim também é a criação. O homem tem uma pretensão muito grande de conversar com Deus, tem uns que conversam com Jesus. Nós não conseguimos conversar nem com o nosso anjo da guarda, porque muitas vezes nem ele fica perto de nós. Queridos amigos, ao caminharmos para o encerramento deste bloco, o Livro dos Espíritos, além de ser o nosso principal livro, também é o que tem maiores informações. Uma questão daria para nós ficarmos o programa todo, mas não temos este tempo. No bloco seguinte daremos continuidade. Mas antes eu gostaria de convidá-los a conhecer o YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá nós temos muitos estudos das obras de André Luiz na sequência, dividido por capítulos, dividido por programas. Recentemente iniciamos o programa com o músico espírita Vansan, que tem tido uma audiência incrível, e outros estudos mais que realizamos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe, divulgue. Divulgue no grupo do WhatsApp, no Messenger, no Facebook. Estará nos ajudando e muito. Queridos amigos, que alegria! Eu queria, antes de encerrar o primeiro bloco, agradecer profundamente a sua audiência. As suas mensagens que temos recebido, tanto eu quanto o nosso querido André Luiz, de estímulo, mensagens que nos dá todo esse arsenal de força para continuarmos esse trabalho. Programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Vamos fazer um pequeno intervalo pela TV Mundo Maior e já retornaremos. Queridos amigos, não disse? É um rápido intervalo e já estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós estamos dando continuidade no Livro dos Espíritos. É isso mesmo, André Luiz? Exatamente, mas antes de vermos a nossa próxima questão, gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Tem sugestão? Tem dúvida? Ou se quiser apenas receber diariamente e gratuitamente as nossas mensagens através de uma lista de transmissão, não é grupo, em que as pessoas postam o dia todo e às vezes quando é uma coisa séria nós não temos acesso. Não, é uma lista de transmissão que recebemos no WhatsApp e podemos conversar com o administrador deste WhatsApp. O nosso número é 19 997 78 2794. E quem reside no exterior, é necessário colocar antes do número mais 55. Questão 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados
em perfeição e instrução. Aqui, André, nós praticamente já demos uma explicação lógica, não é? Daquele organograma de uma grande empresa. Deus escolhe aqueles espíritos e, na verdade, não é uma escolha de amigos como nós fazemos numa empresa. São espíritos altamente preparados que alcançaram uma evolução pelo próprio esforço e pela própria dedicação, e Deus então convoca essas pessoas para administrar as muitas moradas da casa do Pai. É algo simples e que nós vamos começando a entender as regras de tudo isso. Questão 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Resposta: não. É uma faculdade geral. Então aqui ele nos fala a vista dos espíritos. Nós podemos compreender que quanto mais elevado o espírito se encontra, maior é a visão, compreensão e entendimento que ele tem, que ele possui, em ordem moral. Chico Xavier dizia que a evolução é a semelhança de um pássaro. Para que um pássaro possa dar um longo voo com segurança e com cautela, ele precisa estar com as suas duas asas desenvolvidas, a da moralidade e a da intelectualidade. Intelectualmente falando, a Terra está bem adiantada. Vemos isto na ciência, na medicina, nas construções, com a tecnologia, com a aviação, com os carros. Nós temos visto a evolução maravilhosamente avançada. O convite agora é a evoluirmos também as nossas percepções, sensações, maturidade, caráter e moralidade, para que possamos ter esta visão mais abrangente do macro que nós fazemos parte. Sairmos daquele casulo do pequeno, do restrito, do mini e começarmos a ver além do nosso orgulho, além do nosso egoísmo, além da nossa vaidade e vermos que fazemos parte de um projeto em que nós somos um ser importante, mas não somos os únicos. Temos o nosso papel, que não é maior nem menor do que o de ninguém. Não existe papel grande e papel pequeno. O meu papel perante o do Chico, para Deus é tão importante, porque o Chico fez o que ele podia, eu faço o que eu posso. O nosso querido Sérgio faz o que ele pode. Não adianta nós só termos Chico Xavier se não temos quem executa. Como não adianta termos apenas pessoas igual nós e não termos uma luz brilhante como a do Chico. Cada pessoa está no seu momento, dando o que pode, alguns acertando mais do que errando, outros errando mais do que acertando. E neste interim nós vamos aprendendo, desenvolvendo, crescendo, magoando, ferindo e aperfeiçoando. Alguns darão continuidade aqui na Terra, o êxodo já está acontecendo, milhares de espíritas que desencarnaram recentemente não estão ficando na psicosfera do nosso planeta. Então nós temos visto que a evolução é para tudo, seja aqui, seja acolá, a casa do Pai é muito grande, o que mais tem é planetas. Se eu não vou continuar na Terra, eu vou para um outro planeta, mas a vida continua da mesma forma. Então nós vemos que o interesse é nosso, de ter uma visão mais purificada, de ter uma visão mais abrangente. O que está em jogo é o meu futuro, é o nosso futuro. Dando continuidade, 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Resposta: veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então nós percebemos que é a questão da evolução, não é? A evolução é uma coisa muito importante, ou seja, a evolução ela faz parte, quanto mais evoluído, mais eu vou abrindo a minha parte sensorial das minhas percepções, a minha visão, o meu tato, a minha condição de sensibilidade, ler o pensamento do espírito. Nós estamos falando das pessoas que estão no mundo espiritual. Então tudo isso faz parte da evolução. E a evolução, ela se faz pelo esforço de cada um. Então voltamos a repetir, ninguém chega no mundo espiritual e alcança a evolução do dia para a noite.
Questão 247, pergunta, resposta e uma colocação de Kardec. Pergunta: os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Resposta: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitado é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter a visão de conjunto. E a colocação de Kardec: a faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para o qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreendem-se que assim deve ser, pois um homem, à vista, funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. Em 1857, quando Allan Kardec se faz essa pergunta ao mundo espiritual, é lógico que ninguém entendeu nada, porque estava longe do alcance. Até alguns anos atrás, nós tínhamos dificuldade. Hoje, por exemplo, nós podemos dar um exemplo típico. Nessa questão da coronavírus, que nós chegamos a transmitir o culto do Evangelho todos os dias, né, pela nossa TV A Caminho da Luz, nós estávamos ali transmitindo e milhares de pessoas estavam assistindo, seja aqueles que estavam ligados pelo Instagram, aqueles que estavam ligados pelo Facebook e aqueles que estavam ligados pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Isso quer dizer o quê? Eu não estou na casa dessas pessoas, eu não estou dentro do carro dessas pessoas, eu não estou no ambiente que essas pessoas estão. Tem pessoas de todo o planeta, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, pessoas da América do Sul, pessoas da América do Norte. Então veja que fato interessante. Eu estou no lugar, irradiando o meu pensamento através do quê? Através de uma condição que nós chamamos dos meios de comunicação. Quanto mais é evoluído o espírito, mais ele consegue fazer uma projeção para alcançar outras mentes. Então hoje é fácil nós entendermos isso, porque nós temos tecnologia para conseguir explicar como isso funciona. Mas eu fico aqui pensando como é que durante muito tempo ninguém conseguia explicar, por exemplo, uma pergunta e uma resposta dessa natureza. Nós vamos agora para a nossa última questão, 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então aqui nós percebemos um dado curioso. Estávamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o próximo livro de André Luiz que vai ao ar pela TV A Caminho da Luz, e lá há um dado quando Jerônimo informa que quando estamos encarnados, nós temos a percepção de 1/8 do que passa ao nosso redor. 7/8 passam desapercebidos. Outro dia, conversando com o Paulo, quem edita, quem filma, falávamos dessa tecnologia, hoje as televisões saindo já numa resolução de 8K, sendo que os nossos olhos já com Full HD já têm dificuldades, dependendo do olhar humano, de captar todas as suas nuances. Então nós vemos que quando estamos fisicamente, nós temos muitas limitações para ouvir, para ver, no senso do tato, nas percepções, o que é natural. Nosso corpo físico, ele nos aprisiona. Eu gostaria de que o nosso telespectador, principalmente quem não tem um contato muito grande com a doutrina, pudesse entender uma coisa. Nós devemos ter
alguma preocupação para não fazer do espiritismo um equívoco, como foi feito o movimento dos protestantes. Porque os nossos irmãos evangélicos pegam, por exemplo, um versículo e dão uma definição daquele versículo. E isso é um grande erro, porque eu não posso interpretar um versículo se eu não ler o capítulo. Quando nós estudamos, como eu e o André fizemos nesses 2 blocos, e também nos 2 blocos do programa passado, essa mesma temática, nós vamos perceber que Allan Kardec fala nos 3 tempos. São perguntas projetadas nos 3 tempos, para os espíritos ainda primitivos ou muito ligados à matéria, para os espíritos já semi-libertos, que já estão entendendo o que é seguir o caminho do bem, e os espíritos puros. Então nós temos que entender que cada pergunta e cada resposta faz parte de um conjunto, que eu vou entender na questão número 100, naquela escala espírita. Eu gostaria de fazer esse adendo, porque nós não podemos estudar uma questão do Livro dos Espíritos e fazer uma palestra sobre isso. Com certeza vai ser um desastre. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.